Passa aí, por favor. E o próximo também. Então, essa é a primeira pergunta que é interessante ser feita. A proteção à testemunha é caso de polícia, ou seja, deve ser feita pela polícia? O que ela importa? Então, aqui no Brasil, quando a gente fala em proteção à testemunha, nós temos sempre dois vieses. A gente fala em proteção à testemunha, à pessoa que está sofrendo agressão. Então, há o interesse de se obter o reequilíbrio emocional daquela pessoa que sofreu a agressão e que está ali colaborando com a justiça, mas também nós temos interesse na qualidade da prova que será produzida, porque é essa prova que será produzida que poderá levar à condenação, e o nosso objetivo também é esse, é proteger a testemunha, proteger a pessoa, mas obter a condenação. De nada adianta proteger se a gente não anular ou aniquilar o objeto daquela ameaça, que é o criminoso. E também dar uma resposta, oferecer uma resposta à vítima, que é a obtenção da condenação, é a justiça, propriamente dita. Então, proteção à testemunha é sempre caso de polícia, também aqui no Brasil. Nós temos ONGs, organizações não governamentais, que participam da proteção em um segundo momento. Então, a gente tem um sistema integrado entre polícia e sociedade civil. Isso é muito bom, é interessante, porque a sociedade civil consegue fazer essa ressocialização ou reintegração social dessas pessoas que se afastam um pouco da sociedade, enquanto há o testemunho, enquanto estão prestando declarações perante a polícia ou justiça. Então, é interessante que se compreenda essa relação intrínseca e necessária entre polícia e proteção à testemunha. Passei, por favor. Organizações criminosas e a lei do silêncio. Como eu falei antes, as organizações criminosas que envolvem a exploração e o tráfico de crianças e outras não só crianças, mas mulheres também, que tem sido recorrente, elas são estruturas, como nos mostra o termo, organizadas, estruturadas, como semelhantes a empresas, muito bem organizadas, setorizadas. E essas organizações, normalmente, elas atuam com intimidação, um alto poder de intimidação envolvendo corrupção, funcionários do governo em alguns momentos, pessoas que exercem um poder de intimidação na sociedade nos diversos setores da comunidade, de uma comunidade. Então, necessariamente, nós teremos a ajuda ou de correios ou de testemunhas nessas investigações. Passei, por favor. Então, mais um. Natureza e qualidade da prova no conjunto probatório. Como eu falei antes, a gente precisa, além de cuidar da testemunha, do lado emocional, restaurando esse reequilíbrio que pode ter sido perdido em algum momento ou pode ter sido abalado por alguma ameaça ou efetiva agressão que ela tenha sofrido, e, trabalhando concomitantemente com isso, a gente tenta produzir uma prova com alta qualidade para obter a condenação e num tempo mínimo, no menor tempo possível, antecipando toda a produção de prova, se for o caso, para evitar que a pessoa sofra ainda mais com a duração mais diferida dessa persecução criminal. Passa, por favor. Então, o nosso modelo brasileiro de proteção à testemunha é diferente dos outros países do mundo. O modelo principal é o modelo americano, que trabalha unicamente com proteção dentro da polícia. A polícia faz toda a proteção, todas as fases de proteção acontecem dentro da polícia. Aqui no Brasil, nós temos um sistema diferenciado, que surgiu com o GAJOP, que é uma organização não governamental pernambucana. Então, foi um trabalho de uma organização não governamental que motivou um acordo de cooperação com o Estado, para que o Estado pudesse trabalhar junto e oferecer essa proteção. E por que aconteceu isso? Por que aqui no Brasil é diferente? Porque, normalmente, as agressões a testemunhas, como eu falei antes, estão sempre relacionadas a organizações criminosas, que têm ingerência, às vezes, em setores governamentais. Então, muitas vezes, os agressores faziam parte do governo. Então, não se imaginava um sistema de proteção em que quem agredia também protegia. Então, por isso, a gente tem uma situação muito excepcional, muito diferente dos outros países do mundo, e tem funcionado muito bem. Até hoje, já tivemos 10 anos, o programa nasceu em 1999, com a Lei 9807, e fez 10 anos, no ano passado. Nós já tivemos aproximadamente 6.500 casos de pessoas protegidas e nunca houve uma morte. Às vezes, a imprensa divulga que houve morte, mas, na realidade, a testemunha pediu para sair do programa, porque não queria continuar, não queria mais cumprir as regras, e aí, depois que saiu, assumiu a responsabilidade e aconteceu algum sinistro, algum evento, que aí uma agressão, alguma coisa parecida. Mas, dentro do programa, sob proteção do Estado, nunca tivemos nenhuma agressão ou morte ou qualquer violação a direitos. Então, aqui no Brasil, nós temos um programa de direitos humanos,
diferente de uma atividade, não é uma atividade de segurança pública, ela tem uma fase que acontece dentro da polícia, mas não é só uma atividade de segurança pública. Como eu falei antes, a gente tem interesse duplo. Ao mesmo tempo em que nós queremos a prova, nós queremos também a proteção da testemunha e o restabelecimento daquela vida que ela tinha e assegurar toda a integridade física, psicológica, todos os outros direitos garantidos constitucionalmente. Nossa rede de proteção é formada pela sociedade civil, então, normalmente, um grupo formado por um advogado, um assistente social e um psicólogo acolhe essa testemunha em um local diferenciado do que ela estava e promove uma reinserção social até o dia em que ela não precise mais daquela proteção e possa ter uma vida comum. Lógico, depois que o processo tenha transitado em julgado, porque é só quando ela pode se desvincular dessa relação com o criminoso. Ou, então, quando cessa a ameaça que pode acontecer pela morte do infrator, do criminoso, ou porque ele foi preso e continua preso definitivamente. Nós temos um órgão diretivo dos programas, então, nós temos um conselho deliberativo, são várias pessoas que se reúnem para decidir, diferente de outros países, que é um ministro, uma pessoa só, que, lógico, é orientado por seus assessores, mas ele tem a palavra final. Aqui nós temos um conselho. Esse conselho é formado por Ministério Público, Judiciário, Polícia Federal, OAB, uma série de outros órgãos, Secretaria Especial de Direitos Humanos. Então, nós temos uma visão múltipla e até multidisciplinar da questão, da situação que está ali posta. Passa aí, por favor. Esse é o nosso organograma quando a gente fala do Sistema Nacional de Proteção a Pessoas Ameaçadas. Ele funciona dentro da Secretaria Especial de Direitos Humanos e existem 3 programas. É o Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, que é mais conhecido como PROVITA, o que a gente vai falar aqui hoje. O Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, que é o PPCAM. A gente vai falar mais no final da apresentação. E o Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, que ele protege pessoas que atuam na defesa de direitos humanos, policiais, peritos, médicos legistas. Então, são pessoas que atuam na defesa de causas relacionadas a direitos humanos. Alguns indígenas também estão incluídos. Dentro do Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas Ameaçadas, nós temos o Serviço de Proteção ao Depoente Especial, que é esse que eu falei no início, que estou à frente há 2 anos. E a gente vai especificar mais na frente. Esse programa, ao final, eu vou falar um pouco sobre o Programa de Proteção à Criança e Adolescente Ameaçada de Morte, é mais amplo. Passa, por favor. Então, aí a gente tem uma representação de como anda a implementação desses programas em âmbito nacional. O PPCAM, o Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, ele foi criado em 2007, então ainda tem muito pouco tempo, é muito novo, mas já foi implantado em alguns estados. Mas o PROVITA, que foi criado em 99, que é o Programa de Proteção a Testemunhas Ameaçadas, já está mais expandido, tem uma capilaridade até considerável. Nós só temos 8 estados que não têm PROVITA, que são Roraima, Amapá, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins, Piauí, Paraíba e Sergipe. Então, temos 8 estados que não têm ainda o programa. E temos o PPDDH, que é o Programa de Proteção a Defensores de Direitos Humanos, também muito novo, foi criado também em 2007, e está um pouco mais atrasado em relação à fase de implementação. Ele é um pouco mais difícil de ser implementado, porque demanda um comprometimento do Estado, tanto quanto superior aos outros, porque tem que ser protegidas pessoas que estão na defesa de direitos humanos e que precisam continuar no local com o seu trabalho, sob pena da gente afastar essas pessoas e conseguir exatamente o objetivo dos algozes, que é acabar com esse trabalho que a pessoa vem desenvolvendo. Então, é um trabalho um pouco mais complexo. Talvez, por isso, a implementação seja mais difícil.